Olá pessoal, professor Luan, passando aqui para falar com vocês hoje sobre esse assunto tão solicitado que é a gasometria arterial e a ventilação mecânica. Nós vamos aqui conversar um pouco sobre as principais informações para responder aquela pergunta. Professor, comecei a trabalhar em uma unidade de terapia intensiva, em uma UTI, em uma emergência e eu preciso interpretar uma gasometria. Primeiro, a gasometria é um procedimento no qual o enfermeiro ele precisa saber fazer a interpretação e, principalmente, né, avaliar a clínica do doente. Então, se nós vamos discutir esse assunto, obviamente é porque é fundamentado em uma resolução na lei que regulamenta a realização não só a punção arterial, seja na artéria radial, na artéria femoral, mas principalmente a interpretação. Então, nós vamos falar aqui sobre a punção arterial, mas também sobre a interpretação desse exame simples, barato e extremamente importante para avaliar toda a clínica do paciente, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender que existe aqui no âmbito da resolução do COFEN 390 de 2011, essa resolução ela mostra para a gente a importância do profissional realizar esse exame. Então, aqui nós temos a resolução 390, que diz que no âmbito da equipe de enfermagem, a punção gasométrica, então você vê aí que no âmbito da equipe de enfermagem, a punção gasométrica é um procedimento privativo do enfermeiro, observado aí as disposições da profissão. Então, veja aqui que nós temos, né, a resolução do COFEN, a resolução 390 de 2011, que ela diz que é uma atribuição do enfermeiro fazer essa avaliação. Dando continuidade, nós temos aqui um teste que é muito importante, inclusive coloquei recentemente uma postagem lá no Instagram falando sobre o teste de Allen. Professor, por que o teste de Allen? Para que o teste de Allen? Então, o teste de Allen ele é extremamente importante para realizarmos, né, a avaliação da vascularização, ou seja, através da avaliação do pulso radial e do pulso unar, por exemplo, do rádio aí e da una, né, o pulso radial principalmente, nós podemos observar se existe algum comprometimento. É um teste rápido, um teste simples e que precisa ser avaliado, né, precisa ser realizado antes da punção propriamente dita, tá certo? Então, realiza o teste de Allen para observar se tem algum comprometimento. Professor, encontrei um comprometimento. Qual a indicação? Funcionar o membro contralateral, ou seja, o membro do outro braço, do outro lado, tá certo? Então, essa é a principal indicação, o teste de Allen. Aqui nós temos os materiais necessários para a realização do procedimento. Veja que é extremamente simples, né? Simplesmente luva de procedimento, não necessário luva estéreo, seringa de 1 ou 3 ml heparinizada, uma bolinha de algodão com álcool para fazer a antisepsia, e o hemogasômetro, né, que é o aparelho necessário. Faz a verificação, obviamente antes avalia qual é a artéria que vai ser puncionada, e aí nós temos a artéria radial, que geralmente é a artéria mais utilizada, então veja aqui ele fazendo a avaliação, tá certo? E aí localizou, né, o local, né, localizou, aliás, o membro que você vai funcionar, se o membro direito, o membro esquerdo, ou ainda pode ser, né, feita a opção pela artéria femoral, mas localizou, nós temos duas possibilidades. Realizar uma punção no ângulo de 90 graus, com a seringa de 1 ml, que é a seringa de heparina, ou se por acaso for utilizado uma seringa de 25/7, como ele está utilizando aqui, geralmente um ângulo de 30 a 45 graus. Professor, e se a opção for a artéria femoral? Neste caso, vamos utilizar uma agulha, geralmente 25/7, e aí é uma punção no ângulo de 90 graus, tendo em vista que a artéria femoral ela tem uma maior profundidade. Aqui nós temos a compressão. Essa compressão ela deve ser realizada logo após o procedimento, com o objetivo de fazer hemostasia, ou seja, fazer parar de sangrar, tendo em vista que é uma artéria e, obviamente, essa compressão ela é extremamente importante para não termos aí, posteriormente, a presença de hematomas, tá certo? Então, isso é muito importante durante a realização do procedimento.
Quais as principais indicações, professor? Quando que é indicado fazer esse procedimento? Paciente grave, paciente crítico, aquele paciente que chega lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, na UTI, que precisa ter uma avaliação das condições metabólicas e das condições respiratórias. Exemplo, paciente vítima de traumatismo craniano encefálico, paciente grandes queimados, pacientes vítimas de grandes distúrbios que provocaram, grandes alterações, aliás, que provocaram distúrbio do ponto de vista renal, do ponto de vista hepático, enfim, pacientes críticos, para que tenhamos aí um grande parâmetro de avaliação clínica desse paciente no primeiro momento, lembrando através de um exame simples, rápido e extremamente barato, tá certo? Então, essas são as principais indicações. Aqui nós temos uma imagem que ilustra muito bem a diferença do sangue, né? Neste caso aqui o sangue vermelho vivo, né? O sangue arterial, e o sangue um pouco mais escuro, que é justamente, né, o sangue venoso. O nosso objetivo é colher justamente o sangue arterial. Eu sempre dou aí uma dica, professor, estou com dúvida, né, porque o sangue, quanto à coloração, não consegui perceber bem. Qual é a dica, né, que você aí não vai errar mais? Faz a avaliação da PO2, né? Nós vamos fazer já a interpretação e ver que a PaO2, geralmente o normal é de 80 a 100. Se você encontra uma PaO2 muito baixa, né, muito provavelmente a sua suspeita de que você puncionou uma veia, ela acaba de ser comprovada, tá certo? Porque geralmente quando nós temos uma PaO2 muito baixa, trata-se aí de um sangue venoso, e aí você descarta essa amostra se o objetivo for uma punção do sangue arterial, tá certo? Essa aqui é só uma fórmula que mostra a origem do equilíbrio. O objetivo dessa fórmula aqui é apenas fazer a demonstração como surge tudo isso, né? Aqui nós temos a reação do gás carbônico com a água, que dá origem ao ácido carbônico, né? O H2CO3, que quando se dissocia, vai dar origem ao HCO3, que é o bicarbonato, né? Que é uma base, e dá origem também a íons aí de hidrogênio, e aí você tem uma base, e aqui você tem um ácido. Então, essa origem do equilíbrio é o que acontece o tempo todo no nosso organismo, tá certo? Coloquei só como uma forma de ilustrar que é uma reação, né, frequente, uma reação que acontece aí durante todo o tempo, e a alteração vai ser justamente quando esse equilíbrio ele deixa de existir. Justamente nesse momento nós vamos ter as alterações. Aqui algumas definições importantes, aliás, importantíssimas, como eu sempre coloco. Aqui nós temos a primeira definição, que, diga-se de passagem, é a mais importante para você conseguir fazer uma boa interpretação, e ela diz que o gás carbônico é uma substância ácida e controla a frequência respiratória a nível do sistema nervoso central. O que é que ele quer dizer aí? Que o gás carbônico é uma substância ácida e quando o paciente acumula esse gás carbônico, o paciente vai desenvolver uma acidose. Quando ele tem pouco gás carbônico, esse paciente, sua maioria, ele vai desenvolver um processo de alcalose. Então, lembrando que o gás carbônico é uma substância ácida e estando em grande quantidade no organismo, ele vai promover uma grande acidose. E ele também é quem controla o sistema nervoso central. O oxigênio é importante, é vital, mas quem controla a nível do sistema nervoso central a nossa frequência respiratória é justamente o gás carbônico, tá certo? Então essa é uma definição importante. E aqui nós temos que o bicarbonato é uma substância básica e a heparina, aquela heparina que nós utilizamos lá para heparinizar a seringa, para evitar a coagulação, ela também é uma substância ácida. Logo, se eu deixo uma grande quantidade de heparina dentro da seringa, eu vou ter aí uma falsoacidose. E isso aí é grave, professor? Não, é gravíssimo, porque você tratando esse paciente como se ele tivesse com uma acidose, nós vamos provocar vários outros distúrbios, tá certo? Então, precisamos aí ter essa atenção. A interpretação clínica, veja aqui que isso é muito importante. Essa informação aqui nada mais é do que ele mostra o pH normal de 7,35 a 7,45 e quando esse pH estiver abaixo de 7,35, nós estamos diante de uma acidose. Professor, e acima de 7,45, alcalose. A única coisa que ele mostra aqui de diferente é o seguinte, que abaixo de 6,85 nós já temos morte celular. Então veja que a acidose é tão grave que aí você já tem morte celular e o paciente também vai a óbito, né, obviamente, em consequência dessa acidose grave.
Professor, e acima de 7,95? Neste caso, o paciente vai a óbito? Vai, só que o motivo agora é justamente uma alcalose grave. Veja que 6,85 e 7,95 é muito próximo do valor de normalidade, então concluímos aí que a sensibilidade do pH é muito grande e nós precisamos, né, dar uma atenção, tá certo? Então, extremamente importante. E aqui nós iniciamos a nossa interpretação propriamente dita dos valores considerados aí os valores normais. Veja que fácil. Aliás, fácil não, veja que facílimo fazer essa interpretação. Primeiro, nós temos que saber quais são os valores normais. E aí você vem primeiro para o pH, né? O pH que representa o potencial de hidrogênio, ele é de 7,35 a 7,45. Professor, se tiver um valor abaixo de 7,35, eu estou diante de uma acidose. 7,45, acima disso, eu estou diante de uma alcalose. Por quê? Porque neste caso, né, você vai fazer uma avaliação do potencial de hidrogênio e aí você consegue avaliar que abaixo de 7,35 uma acidose e acima de 7,45 uma alcalose. Então, estamos aqui fazendo a avaliação individual desses valores. Professor, e o PO2, vamos deixar isso aqui para daqui a pouco, vamos deixar o gás carbônico, né, para daqui a pouco. E o PO2, qual é o valor normal, professor? 80 a 100. E aí, se o paciente ele está abaixo de 80, quer dizer que ele tem uma taxa muito pequena de oxigênio circulando. Professor, é esse PO2 aqui que o senhor falou na gasometria, né, quando eu estou em dúvida se é um sangue venoso ou um sangue arterial que eu vou conferir? Perfeitamente. Então, volto, né, a dizer o seguinte: você fez a punção, quanto à coloração você está em dúvida se é um sangue venoso ou um sangue arterial. Avaliou, aliás, a PaO2, o índice de oxigênio aí na corrente sanguínea, deu um valor muito abaixo, 52, 62, então trata-se aí de um sangue, muito provavelmente de um sangue venoso. Essa amostra precisa ser descartada, você precisa fazer uma nova coleta, tá certo? E aqui nós temos a saturação, onde o normal, essa saturação tão conhecida nossa aí, de 95 a 100, e aqui nós temos os valores, né, um dos valores mais importantes aí na nossa gasometria, que é justamente o HCO3, que é o bicarbonato, né, que vem de 22 a 26. A maior variação que já encontrei nas literaturas, geralmente de 21 a 28 ou 21 a 26, mas enfim, a média é basicamente essa. E o EB ou BE, como muitas vezes vem, que é o base excess, é um valor que serve aí para comprovar o HCO3. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o bicarbonato ele está baixo ou ele começa a baixar, o base excess também ele geralmente baixa, ou seja, se aqui você teve um valor abaixo de 22, aqui você vai ter um valor geralmente abaixo de menos 2, acima de 26, acima de mais 2. Então, o base excess é um valor que serve aí para acompanhar o HCO3, tá certo? E aqui nós temos o tão famoso o gás carbônico, aliás, tão importante para avaliar a função respiratória. Então, professor, eu posso entender que o gás carbônico ele serve para avaliar o parâmetro respiratório e o bicarbonato, o padrão metabólico, perfeitamente. Sendo que aqui nós temos o seguinte, abaixo de 22, nós temos e estamos diante de uma acidose metabólica. Acima de 26, professor, de uma alcalose metabólica. E neste caso aqui, o PCO2, ele é o inverso, né? Veja aqui, abaixo de 7,35 é uma acidose, acima de 7,45 é uma alcalose. O HCO3 avalia a condição metabólica, então, abaixo de 22, professor, é uma acidose metabólica, acima de 26, uma alcalose metabólica. Já o PCO2, ele é o inverso, né? Abaixo de 35, né? Ele não segue o parâmetro de ser uma acidose, e sim uma alcalose respiratória. E acima de 45, professor, uma acidose respiratória. Por quê? Porque o CO2, o gás carbônico, é uma substância alta. Logo, se ele está acima de 45, nós estamos diante de uma acidose, porque nós temos muita substância ácida, tá certo? Então, essa avaliação simples você não pode esquecer. Então, esse é o nosso primeiro vídeo e eu vou dar continuidade com a nossa gravação, com o nosso registro, para você não esquecer mais de gasometria arterial. Veja a parte 2. Grande abraço do professor Luan.